Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 28 de junho de 2025. Hoje nós vamos trazer aqui algumas considerações referente à linha de tempo do Armagedon, que foi descartada há alguns anos, e que nós recebemos essas mensagens a partir de 2016, quando vinham as afirmações dizendo que a Terra não passaria pelo Armagedon. Houve a mudança da linha de tempo. Mas eu sinto que todos os trabalhos feitos aqui nesses últimos 7, 8 anos, 9 anos, a partir de 2016, parece que tem muitas pessoas que aqui acompanham os trabalhos que ainda não estão acreditando, ainda estão tendo medo, ainda têm dúvidas. Basta que aconteça algumas notícias, que geralmente são fabricadas, cortinas de fumaça, como se diz, aqui e ali. E aí as pessoas entram no pânico, entram na negatividade, criam uma energia novamente grande, e se não fosse a massa crítica, que sabe que isso não acontece mais, se não fosse essa massa crítica segurar essa energia, essa frequência, a linha de tempo poderia mudar novamente. Poderia mudar para o Armagedon. Porque quem cria as linhas de tempo são as consciências, as emanações mentais, a frequência da massa humana que está neste planeta. Nós temos o poder de delinear cada linha de tempo através do coletivo. A sorte é que não precisa muitas consciências positivas para ter mais força de frequência do que a maioria. Nós já falamos aqui que às vezes uma consciência desperta, ciente, consciente, ela tem uma força psíquica positiva que supera, em média, a 1000 outras consciências extremamente negativas, por causa do poder do positivo sobre o negativo. Então, a linha de tempo do Armagedon foi descartada lá em 2010. Nós vamos trazer aqui algumas considerações sobre isso. Quando o ser humano mostrou a sua capacidade de manipular a energia atômica, houve então o teste decisivo, que foi lá em 1945, em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Naquele ano, o mundo ficou conhecendo o terror de fato. E olha que naquela época as comunicações eram limitadas. Se fosse hoje, seria um caos. Muitas pessoas iam surtar de verdade. Tamanho horror daquela criação humana. Não dá para imaginar que um ser humano tenha tanta maldade dentro de si, capaz de criar tais artefatos, armas potencialmente mortíferas, ao ponto de destruir não somente a vida, mas destruir muita coisa, inclusive corpos astrais que nós temos, que é o corpo da alma. Tamanha é a agressão quando uma arma dessas é colocada em prática, quando é acionada. Nós sabemos que esses artefatos abrem, inclusive, portais na Terra e no universo, e atrai seres de grande malignidade. Tamanha é a densidade desta energia criada. Abre-se portais para o negativo, para os trevosos. Tanto é que depois desta data, de 1945, muitas entidades negativas, sombrias, escuras,
da não-luz, aportaram aqui na Terra. Em grandes quantidades, milhões e milhões. Só em 1992 e 96 houve levas dessas entidades que somavam seus milhões. Porque a Terra entrou numa frequência que a lei da atração é uma lei natural, atrai aquilo que é. A negatividade tomou conta. Por isso, a Terra foi fadada, a partir daquele ano fatídico, à destruição. Toda a humanidade, tudo que está nesse planeta seria vaporizado. Era o Armagedão escrito. Mas houve uma reunião de um conselho de seres da luz que pediram uma moratória ao comando astral da Terra. Pediram uma chance, como se diz, porque ainda existia alguma brasa embaixo da cinza, alguma consciência positiva capaz de mudar. E acreditando nisso, eles pediram a tal da moratória, que o Chico Xavier colocou muito bem na sua época, de 1969 a 2019, 50 anos. Caso a humanidade resistisse a uma nova guerra nuclear, como a de 1945, então a humanidade estaria livre da linha de tempo do Armagedão. Porque o Armagedão é realmente o fim do planeta, não somente da humanidade. Como era muito forte esses indícios, foi necessário um grande esforço dos seres de luz que ajudam esse planeta a finalizar o seu longo caminho de provas e expiações, a vencer essa prova, essa tarefa difícil. Tudo fizeram para que a humanidade se contesse, porque existe sempre dentro dos comandos, dos poderes, aqui nesse planeta, aqueles que decidem. Poucas pessoas decidem o destino de toda a humanidade. Com essa energia positiva e com a vinda também de seres, almas no caso, encarnando aqui uma energia mais elevada, muitos seres de luz reencarnaram na Terra para ajudar a ancorar essa energia. Seres, inclusive, que não tinham ainda vivido experiências na carne aqui nesse planeta, vieram com essa finalidade. Muitas almas que aqui viviam, ao desencarnar, fizeram depois um propósito de vir e ajudar na manutenção dessa frequência mais elevada para mudar a linha de tempo. Somado a isso, tinha também a janela de tempo, que é uma janela natural, desde que a Terra foi criada, as janelas de tempo onde eventos acontecem para que haja a evolução, ou não, do planeta e das humanidades que nele habitam. Então, a Terra estava passando também, a partir de 1975 até 2025, a janela também de 50 anos, que seria o tempo decisivo também da ascensão. Do não-Armagedão também. É uma outra vertente, quase que sobreposta àquela uma que o Chico falou, porque o Chico recebeu as orientações dos seus mentores, principalmente do seu mentor pessoal, que era o Emmanuel. Então tudo isso vem confirmar o grande momento do planeta Terra e da sua humanidade. E ficou ali então, pela moratória do Chico Xavier, 50 anos de 1969 a 2019, e pela linha de tempo, pela janela de tempo da Terra,
de 1975 a 2025. Diferença aí de 6 anos de uma linha de tempo da outra, de uma janela da outra. Nós sabemos que nas versões mais elevadas de consciência, tanto da humanidade quanto dos mundos, em 2010 já se sabia que até 2019 não haveria mais essas contendas destrutivas. Então já em 2010 mudou a linha de tempo. Nem precisamos esperar 2019. Não haveria, e como não houve, de fato, sabemos hoje, porque estamos em 2025, não houve nenhuma contenda capaz de destruir o planeta. Então mudou a linha de tempo. Pela massa crítica de consciências positivas. Então todos vocês que estavam encarnados antes de 2010, de uma forma ou de outra, contribuíram também, a favor ou contra, obviamente, porque tem sempre os do contra. E, aliás, são muito mais numerosos. Não pela maldade que existe neles, porque são almas boas, mas pela psique negativa, o medo, a raiva, a mágoa, o ressentimento, a culpa. Tudo que é negativo emana daquelas consciências e cria uma nuvem energética que envolve o planeta Terra e ajuda a criar acontecimentos aqui, porque a Terra precisa expurgar essa energia negativa. A Terra é uma consciência, Gaia é a consciência da Terra, como já foi dito aqui tantas vezes. E nós estamos alinhados com essa consciência de Gaia, favorecendo ela quando é positiva e contrariando a consciência de Gaia quando emanamos energias negativas. A massa crítica foi atingida e a linha de tempo mudou em 2010. Então a data limite do Chico já se completou por ali, sabendo de antemão que não haveria nenhuma contenda destrutiva que colocaria o planeta e a humanidade em risco. Sempre houve conflitos pequenos, como está acontecendo ainda, porque tem aquela tentativa daquele grupo que fomenta o fim do planeta e da humanidade. E infelizmente nós vemos muitas pessoas, inclusive pessoas que às vezes até acompanham aqui o canal, tem, com certeza tem algum, não são muitos, mas tem. Mesmo sem saber, estão dando força para a linha. E mesmo extinta, ela ainda influencia em linhas menores, em acontecimentos menores, mas que trazem dor e sofrimento, como nós estamos vendo agora, no momento atual, conflitos em algumas partes do planeta, que trazem dor e sofrimento para aqueles que estão lá, também para aqueles que estão distantes, mas que têm já a consciência da nova Terra, o amor incondicional, a compaixão e o respeito. Todas essas almas sentem a dor de quem passa pela dor. Por isso é preciso ver o drama e não fazer parte do drama, tentar segurar a energia. Não acreditar nas notícias falsas, porque a maioria são falsas. São cortinas de fumaça, criadas propositalmente com algum interesse, que nunca são da luz. Às vezes tem lá muita coisa negativa por trás para esconder. Porque quando você pega um filão que vai mexer com esse grupo, eles criam uma distração para tirar a atenção da humanidade, porque sabem eles também que quando nós colocamos uma intenção e uma atenção coletiva cria muita força. Então todos os conflitos são instrumentos das trevas. Não há nenhuma possibilidade de ser diferente. Criados de propósito e com um propósito: atrasar a transição planetária, atrasar a ascensão das almas e, quiçá, mudar novamente a linha de tempo que favorece com que ele se mantenha ainda no comando desse planeta. Porque, caso contrário, é o fim dessa raça escura, sem luz, que dominou por tantos milhares de anos esse planeta e a humanidade.
As energias negativas produzidas por esses eventos de conflitos alimentam aquela linha de tempo que não existe mais, mas que ela poderia ressurgir. Felizmente, as informações que sempre chegam dizem, não vai voltar mais. Isso é consolador. Mas, olha, às vezes eu penso, por pouco. É como aquela bola, quando é chutada na marca do pênalti, que raspa a trave. Por pouco. Por pouco. Então, está ali no limite. E eu e você e todos os que ouvem aqui podem colaborar para não tão necessariamente manter a linha, porque eu acho que ela não será mais modificada pelas informações aqui passadas e recebidas, mas para aliviar os efeitos danosos que ainda acontecem aqui e ali, em virtude ainda de uma parte e grande da humanidade alimentar. Sem contar que os meios midiáticos são pagos para divulgar os interesses de quem paga. E ali está o grande problema. Notícias modificadas para que tragam realmente medo. E não são só sobre conflitos, sobre tantas outras coisas. Tudo que é acontecimento ruim é divulgado. Inclusive eu vejo pessoas da minha família, da família de vocês e de todos os lugares que parece que quer ser o primeiro a dar uma notícia triste, ruim. Porque vai baixar a frequência, vai chamar a atenção, porque todos nós temos ainda os medos das vidas passadas, quando passamos por tragédias, por coisas dolorosas, mexe com aquela energia e a gente entra em ebulição. É uma coisa complicada, mas notícia boa não dá ibope. Por isso, tem notícias que são tremendamente danosas ou sem sentido, tem milhões e milhões de visibilidade. Quando é uma notícia que vai trazer realmente harmonia, paz, amor, frequência positiva, poucas pessoas, só aqueles que estão interessados, como vocês que aqui me acompanham, têm sede do saber porque querem realmente finalizar essa caminhada. A maioria não quer se esforçar, quer a resposta, quer a notícia, mas não faz nenhum esforço. E nós sabemos que tudo é afinidade pela frequência, como disse o Cristo na sua época, a cada um segundo suas obras. Tem pessoas que defendem tanto a maldade, os que fazem maldade, que eles vão ter que enfrentar em algum momento, nesta vida ou futuramente, as consequências disso. É óbvio. São semeaduras, são sementes. Sementes de frequência, partes de fragmentos de consciência que vai ser semeada no dia a dia e terá que ser colhida lá adiante. Se você quer viver o Armagedão, você vai viver o Armagedão. Talvez aqui na Terra, só se for limitado a um lugar pequeno, como tem certos conflitos que ainda estão acontecendo. Pessoas que ajudaram a manter essa energia estão lá hoje, sofrendo as consequências. Talvez fizeram isso numa vida passada e nem sabiam. Nem sabem. Agora estão passando, porque estão colhendo as suas sementes. Quem semeia agora, se não passar nesta vida, vai passar numa outra, mas não mais no planeta Terra, que será um mundo de regeneração, não será mais de provas e expiações. Então, muito cuidado com o que se pensa, com o que se alimenta. Aquilo que você dá importância, você está alimentando, você está adubando, você vai ver crescer. São as nossas forças psíquicas que dão sustentação aos eventos positivos ou negativos.
Nós temos agora, há poucos dias, mais uma enchente grave no Rio Grande do Sul. É uma sequência. Por quê? Porque muita gente entra no medo na primeira informação que vai haver uma chuva maior. Porque já passou a tragédia o ano passado, antes disso também. E agora alimenta uma energia negativa de medo. E muita gente se aproveita disso para ganhar dividendos nos seus canais. Divulga e divulga e divulga, sempre com uma ferocidade que amedronta mais do que a possibilidade. Mas daí a coisa acontece. Não é porque o prognóstico meteorológico estava certo, é porque foi criada uma situação. Às vezes potencializa além daquilo que estava previsto. Por isso é preciso emanar energias positivas. Olha, tem uma previsão de tempestade, de chuvas torrenciais. Vamos colocar essa região num pensamento, uma imaginação, imaginando um lugar iluminado com luz cristalina. Mentalmente, vamos iluminar essas regiões. Nós vamos dissipar aquela energia negativa destruidora. Nós fizemos isso, vocês ajudaram a fazer. Quantos de vocês participaram daquela meditação para dissipar aquele furacão que era o maior da história pela análise dos meteorologistas americanos, que foi agora, acho que ano passado, lá na Flórida? E quando tocou o solo, tocou em categoria 3, baixou bastante, e se não fosse os tornados, muitos inclusive provocados pelo efeito da energia do furacão, os tornados destruíram, passaram aquelas faixas estreitas, mas de um modo geral o furacão ficou fraco. Porque não precisa tantas consciências. Ao invés de pegar a notícia e começar a entrar no medo, faça um grupinho, 2, 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, não importa quantos. Cria uma potência enorme de força contrária. Agora, por exemplo, as pessoas ficam lastimando e com medo dos conflitos que estão acontecendo, mas as pessoas não emanam energia positiva para ajudar a dissipar essas possibilidades mais duras, mais destruidoras. Ficam esperando que alguém encabece lá uma meditação onde milhares de pessoas. Não precisa. Façam grupos de 5, 10, 15, 20, 50, não importa. E nem precisa do mesmo horário, pode ser horários diferentes, mas junta-se a força. Se nós mudamos a linha de tempo do planeta Terra, dizendo não ao Armagedão, nós fizemos muita coisa. O que são essas coisas pequenas perante um Armagedão? São eventos miúdos. Há a possibilidade, sempre, porque nós somos os co-criadores aqui nesse planeta. Nós temos essa prerrogativa dada pelo Criador. E de multiplicar e você criar esses mundos. E aqui estamos. A Terra será aquilo que as consciências humanas determinarem. Apesar de ter aquela parcela de consciências trevosas ainda, e são pessoas encarnadas, não são desencarnados, não. As entidades extrafísicas interferiram muito, mas já foram retiradas. Agora cabe aos humanos encarnados, só que tem muitos que são programados para a destruição. É um implante que foi colocado nas suas consciências e eles vão agir até o fim da sua vida. Infelizmente para eles, porque as consequências serão muito duras lá adiante, porque tudo isso, aquela alma precisa ressarcir depois.
É claro que quem passa a dor agora tem o seu karma também e é uma oportunidade de quitá-lo, mas não é preciso quitar pela dor. De uma forma ou de outra, nós quitamos também com amor. São alternativas. Quando falamos da linha de tempo, se nós já temos a confirmação, basta apenas manter. Já foi mudado. Não vamos precisar mudar ainda. Já foi mudado. Isso é gratificante, isso é consolador. Se nós tivéssemos que batalhar para mudar, aí teríamos que fazer um esforço maior. É como criar algo, construir algo. Depois é só dar manutenção. Nós estamos aqui na manutenção da linha de tempo. Ela já foi criada. O mais difícil foi feito. Por que agora não manter? Olha, nós poderíamos já estar vivendo o Jardim do Éden se nós mantivéssemos a frequência que nós podemos ter, que é a frequência da nova Terra, nós já temos consciência disso. Poderíamos evitar todos os problemas mais duros, como os conflitos, como as doenças, as dificuldades financeiras. Nós poderíamos nos livrar dos governos opressores que ainda existem em muitos países. Nós poderíamos nos livrar de todo o mal apenas mantendo a energia mais elevada, porque a energia destrói aquilo que é contrário a ela. Se o positivo é maior, destrói o negativo. E vice-versa também funciona. Se nós damos muita força para o negativo acaba por suplantar o positivo. Então, já demos o não ao Armagedão. Por que não manter agora essa linha de tempo? Imaginar. As pessoas dizem, eu não sei como fazer para enviar energia. É só imaginar. Por exemplo, tem uma tempestade chegando, tá anunciada. Vai atingir tal região. Imagina aquela região mentalmente, ilumine ela com luz. Luz cristalina. Pode ser cristalina clara, pode ser cristalina dourada, pode ser cristalina rosa, cristalina azul claro, verde. Você cria. Envia energia lá, você está colaborando para reverter uma energia. Você está colocando mais água limpa num balde que tem um pouco de sujeira. Então você vai ajudar a limpar, porque vai ficar maior a concentração de água limpa. Quanto maior a concentração de energia positiva, menor fica a concentração da energia negativa. Quando tem alguém doente, ao invés de ficar pedindo para santo, para Deus, para Jesus, para sei lá quem, envia luz para aquela pessoa, você pode fazer isso. Por que vamos terceirizar para o santo preferido se nós podemos fazer? Até quando precisamos falar disso? É você que tem o poder aqui. Foi te dado esse poder. Não entregue o poder, não delegue poder para os outros. Às vezes os nossos pedidos não são aceitos justamente por isso. Se nós podemos fazer, por que vamos pedir para alguém fazer? O santo lá pode. Ele pode, claro que ele pode. Ele tem uma consciência mais elevada porque ele está num outro plano. Mas ele vai dizer, sim, mas por que você não faz? Eu uma vez estava na casa de uma pessoa, estava conversando com o homem da casa, e a esposa dele estava fazendo qualquer coisa, não sei onde, lá para dentro de casa. E ele gritou para ela, chamou ela e disse, me traga um copo de água. Eu pensei, meu Deus do céu. Se ele não tivesse pernas, braços, estava a 2 passos da cozinha, vai lá e pega a água. Ela teve que largar o serviço para ir lá, servir um copo e levar para ele que estava sentado na cadeira lá, falando comigo. Mas ele podia pedir licença, nem precisava também, porque eu não sou de cerimônia. Diz, olha, vou pegar um copo d'água.
Quer um também, né? Faça isso naturalmente. Eu vejo como as pessoas terceirizam as coisas. Não é certo isso. Eu só devo pedir assistência para aquilo que eu não consigo fazer. Assim é um serviço. Tem que trocar uma lâmpada. Mas eu sei trocar uma lâmpada. Então eu vou lá e troco, não vou precisar contratar um eletricista. Tem que trocar uma torneira uma torneira d'água ali na pia, qualquer lugar ali. Se eu sei trocar, é fácil. Poxa, são servicinhos. Mas está lá vazando, está lá. Fica um mês porque ninguém quer um serviço pequeno. Quem trabalha de encanador quer um serviço que renda, não vai sair. Vai fazer um servicinho, vai cobrar caro, porque tem o deslocamento, o tempo que perde. Então fica aquele troço lá incomodando, estressando, criando energia negativa. Tem um matinho ali no meu quintal. Vou lá, arranco, tiro lá uns minutos, vou lá e faço o serviço. Não precisa deixar criar capoeira, criar bicho, como se diz. Estragar tudo. Ou então ter que contratar alguém que nunca vai vir, porque é tão pouco serviço. Vai lá e faça. Aqui ao redor onde eu moro numa esquina. Tem vários bueiros, aqueles boca de lobo de rua, né? E cada chuvarada enche de sujeira. É garrafa, é papel, é galho de árvore, folha de árvore, é lixo. Porque as pessoas ainda não aprenderam a conviver num mundo de quinta dimensão. Estão com os pés fincados na terceira dimensão. Toda vez que chove eu pego a minha enxada que eu tenho ali no meu quintal e vou nesses bueiros próximos. Claro que eu não vou fazer isso na cidade inteira, mas aqui próximo. No quarteirão aqui, eu dou uma limpada. Limpo todos os bueiros, não me importa. Um dia alguém me disse, mas você está trabalhando para a prefeitura? Eu disse, não. Porque para fazer esse serviço não precisa ser contratado. É obrigação nossa, cuidar da nossa frente. Se eu cuido do quintal, eu cuido também da frente. Faz parte da minha vida. Mas daí eu vejo logo adiante, mais uma quadra, aqueles bueiros lá, cada chuvarada entope tudo e os moradores que estão lá perto nem se importam. Daí vem uma chuvarada mais forte e alaga as casas. Puxa, às vezes eu penso, será que não aprendem? Não, mas daí vão criticar a prefeitura. Claro que seria serviço da prefeitura. Nós sabemos que hoje os órgãos públicos estão inchados de funcionários, eles estão lá só para esquentar a cadeira, muitos deles. Tem aqueles que trabalham, sim, bastante também. Mas tem alguns que não fazem nada. Cabide de emprego. Podiam ir lá limpar os bueiros, mas não vão. O serviço deles não é aquele. Não pode ter desvio de função, como diz a lei. Então tudo é uma calamidade. Depois ficam com medo do Armagedão. Fico com medo dos conflitos mundiais, dos temporais, das enchentes. Fico com medo das desgraças, das doenças. Mas o que estamos fazendo? Estamos contribuindo para manter a linha do não Armagedão ou estamos ali fracassando nas nossas atividades e correndo um risco de, eventualmente, não vou dizer que vai mudar a linha de tempo da Terra, porque aí o coletivo já fez o trabalho, mas o individual. A Terra não vai ter a linha de tempo do Armagedão, mas quantas almas encarnadas hoje vão passar pela linha do Armagedão, de uma forma ou de outra, por algum evento mais duro, aqui ou em outro lugar? Porque não fizeram nada para merecer. Lembrando que a lei divina ela é justa a cada um segundo suas obras. Se eu não faço nada, como é que eu vou merecer o que o outro fez? Por isso ainda existem eventos duros. A Terra podia já estar com o clima e a vida do Jardim do Éden. Por que ainda tem eventos?
que ainda tem terremotos, vulcões, tempestades, furacões, doenças, desgraças? Porque tem pessoas que precisam pagar a sua cota. A nova Terra não vai ter mais eventos. E se tem, não vai causar nenhum prejuízo para ninguém. Vai ser uma outra frequência. Ninguém vai sentir dor, desconforto, sofrimento, nem os seres humanos, nem a natureza. É preciso que se entenda isso. Aí as pessoas dizem, mas está demorando muito para terminar. A transição vai terminar, queiramos ou não, em 2050, 2060. O problema é saber se nós vamos estar merecendo a nova Terra ou não. E até lá, o que nós temos que pagar ainda? Ou nos livrar. Porque depende de nós. Querer que os outros façam a minha parte, a minha cota, não vai funcionar. A cada um segundo as suas obras. Tem coisa mais justa que isso? Cada um atrai pela frequência do seu eu. Isso é fatal. E acima disso, confiar no plano divino. Porque se eu faço a minha parte, eu não devo temer. Por que às vezes passa uma tempestade, a casa do vizinho leva embora? E a do outro, às vezes simplesinho. A gente pensa, como ficou aquilo que qualquer soprada podia levar e ficou, e outra que estava bem feita se destruiu. Por quê? Porque tem cada um de acordo com a sua frequência. Confiar no plano divino e fazer a nossa parte. Está tudo bem feito. Seja lá o que for. Se eu tenho pendência de vidas passadas e eu preciso quitar para merecer a nova Terra, que bom, eu tenho oportunidade. Afinal, nós somos almas, não somos corpos. E é a alma que ascende ou que vai ser exilada, não é o corpo físico. Então está tudo certo. Mas vamos começar a confiar, sair da linha do medo, da raiva, da baixa frequência, do modo geral. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.